Olá, prezados alunos. Bem, a gente volta aqui para dar continuidade às aulas da segunda unidade. E aí a gente vai falar sobre Karl Popper e o falsificacionismo. Nas aulas passadas, a gente já viu que o indutivismo não é 100% confiável, tá? A gente percebeu, né, que existem problemas, tanto na perspectiva da observação, ou seja, a gente pode falhar, né, no processo da observação, ela não é 100% confiável, como também o cientista pode incorrer em alguns erros, né? Porque ele não pode, de certa forma, se livrar de todos os preconceitos, de todas as concepções, né, e influências culturais, sociais, que ele sofre ao longo do processo, né, da própria vida dele. Então, essas questões colocam em xeque, né, o indutivismo. E aí a gente vai perceber, né, claramente, a gente já viu isso também nas aulas passadas, que a concepção da observação, né, e da experimentação, elas são guiadas a posteriori, né, pela teoria. Então a teoria, a princípio, né, ou as teorias, né, elas são construídas e elas guiam o processo de observação, guiam o processo de experimentação. Então, na verdade, né, a teoria é a priori, não a posteriori, a teoria é a priori, e a posteriori se torna o processo de observação e o processo, né, de experimentação. E aí vejam, né, Karl Popper vai ser um dos grandes responsáveis por essa concepção, né? Ele pertenceu ao Círculo de Viena, né? Ele, na verdade, ele tem a sua formação inicial ali, naquele momento, no início do século XX, né? Justamente ali na Áustria, né? Karl Popper, na verdade, ele começa os seus estudos juntamente com o Círculo de Viena, juntamente com os professores, né, que faziam parte daquele momento histórico, né, que estavam desenvolvendo o neopositivismo. E, consequentemente, o Popper se tornará um crítico dessa corrente de pensamento. Ele vai nascer em 1902, como eu já disse para vocês, vai morrer em 1994, quase na viradinha do século XX para o século XXI, e ele, né, vai colocar em questão justamente o problema da indução. Vai colocar a problemática da indução, vai ser a problemática central no pensamento popperiano e, consequentemente, ele vai desenvolver um outro método, né, de trabalho, né, de desenvolvimento do conhecimento científico. E aí vejam, né, essa frase dele é uma frase bastante conhecida, né? Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existem. Tá? Então, ele coloca em xeque justamente o princípio da observação, né? Ou seja, não adianta você observar inúmeros casos, todos eles serão ilimitados, né? A única chance de você ter um conhecimento seguro é se você conhecesse todos os casos, entendeu? Que isso seria impossível, né, no caso. Então, como eu disse, Popper vai nascer em Viena, ele cresceu em um ambiente político conturbado, em meio à decadência do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro ele vai desaparecer depois da Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, o Império vai se fragmentar, né? E os países vão se separar. A Áustria, a Hungria, né, vão se tornar países independentes, né? Ele é de origem judaica. Popper se tornou comunista em 1919, durante a dissolução do Império Austro-Húngaro, né? No entanto, em poucos meses, o exemplo do regime, né, da vizinha Hungria e as justificações marxistas da violência revolucionária o fazem mudar radicalmente de posição. E, consequentemente, Popper vai se tornar um defensor implacável da democracia liberal, contra o totalitarismo e a favor da democracia liberal. Principalmente, sabe? Principalmente porque, como eu já disse para vocês, né, anteriormente, sem liberdade não temos como desenvolver o conhecimento. O conhecimento científico, o conhecimento, ele precisa da liberdade de pensamento e, consequentemente, né, tem que existir um clima liberal e aí, consequentemente, a gente pensa na democracia liberal como o melhor regime político para que o pensamento científico possa se desenvolver contra qualquer forma de totalitarismo. Os totalitarismos não são, entendeu, de forma alguma
não são de forma alguma coniventes com o pensamento livre, ou seja, com o desenvolvimento do conhecimento. Tá? Geralmente, a gente tem os exemplos, né, tanto da Alemanha nazista, como da Itália fascista, como da União Soviética stalinista, a gente tem exemplos de que, quando o totalitarismo ele se instala politicamente, a ciência e o pensamento liberal eles acabam morrendo, né, acabam sendo prejudicados. É a mesma coisa, né, do dogmatismo da Igreja Católica na Idade Média, tá? É a mesma concepção, tá? Então, naquela época da Idade Média, a gente tinha a Igreja como o grande empecilho do desenvolvimento do conhecimento. Hoje, na nossa contemporaneidade, né, modernidade, contemporaneidade, são as formas totalitárias de política, tá? Que tentam desacreditar a ciência e tentam impedir o desenvolvimento do pensamento. Então, no início da década de 1930, o jovem Popper começou a frequentar o famoso Círculo de Viena, como eu já disse para vocês, né? Logo divergiu dos demais membros, né? Como o Moritz Schlitt, o Otto Neurath, o Rudolf Carnap, o Hans Reichenbach, né? E o Herbert Feldman, né? Entre outros chamados de positivistas lógicos, por sua rejeição da indução como lógica da ciência. Então veja, o Popper ele vai se distanciar desse grupo, tá? Ele vai criticar esse grupo que é o grupo do Círculo de Viena. E só para a gente relembrar, né, os positivistas lógicos, o que eles defendiam? Primeiro, a ciência deve poder ser unificada na sua linguagem e nos fatos que a fundamentam, bem como todo o conhecimento científico vem da experiência e do caráter tautológico do conhecimento. Então, veja, primeiro fundamento, né, que o Círculo de Viena defendia, ou seja, conhecimento científico vem da experiência, tá? E Popper vai criticar isso, né? A experiência, na verdade, para Popper, ela corrobora a teoria ou nega a teoria. Ou seja, ou ela falseia a teoria, né? Ou ela se mantém firme mesmo com os processos de experimentação. O conhecimento científico não vem da experiência. A experiência confirma a experiência. Tá? Então, para o Círculo de Viena, filosofia só pode ser confirmada, ou só pode existir de fato, se for confirmada pela experiência. Tá? A ciência tem por tarefa verificar tais proposições. Então, a ciência empírica deve verificar todas as proposições. A filosofia será, antes de tudo, filosofia da ciência, ocupando-se, assim, deste aspecto positivo do conhecimento humano. Estará na direção de uma efetiva objetividade. Aí lembrem, né? Eu já falei para vocês, a gente reforça aqui a questão da objetividade e da neutralidade, sempre como um norte para o Círculo de Viena, para os neopositivistas. Por fim, o sucesso de tal filosofia porá fim à metafísica, ou seja, aquelas especulações para além da física, pois não será mais necessário tratar de questões filosóficas, já que toda questão será tratada agora em uma linguagem provida de sentido. As questões tradicionais da metafísica serão questões que falarão apenas sobre termos dos quais o sentido não foi suficientemente esclarecido, ou sobre proposições inverificáveis. Tá? Então vejam, né, determinadas proposições, né, não podem mais fazer parte do processo de desenvolvimento do conhecimento segundo os neopositivistas. Tá? Ou seja, Deus existe, né? Deus é amor. Essas questões não são questões, entendeu, do pensamento filosófico científico, né? Filosofia da ciência. São questões estéticas, são questões artísticas, religiosas, mas não tratam de questões sobre o conhecimento científico. Tá? Bem, gente, a gente encerra esse primeiro momento das aulas sobre o Karl Popper. A gente volta na próxima aula, né, para dar continuidade às questões popperianas, para que vocês possam entender melhor o falsificacionismo. Ok? Um abraço, a gente se encontra na próxima aula. Até!